Eu passei alguns links aí para vocês, material didático, muito útil. Tem o dos flashcards ali, tem o manual do candidato também, dei uma lida. Tem muita informação útil no manual do candidato, inclusive de preparação durante o estudo, no dia da prova, na hora da prova. Tem várias dicas ali para vocês. Deem uma olhada porque está sendo bastante útil para quem já usou. E o livro aquele de raciocínio lógico informal, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje. Esse é o livrinho aquele de raciocínio lógico informal. É o seguinte, pessoal, estão vendo aqui, ó, sumário. Tem introdução, verdades e mentiras, a quantidade mínima, padrões repetidos em figuras, pesagens, sequências de palavras, números e objetos, operações estranhas, aritmética básica, relacionamento de pessoas e objetos e outros tipos de questões. Na introdução, eu coloquei aqui algo que muitos candidatos me perguntam. Alguns programas, alguns não, vários programas de concursos vêm dessa forma. Questões que visam apurar a habilidade do candidato em relacionar pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Os estímulos visuais utilizados na prova constituídos de elementos conhecidos e significativos, visam analisar as habilidades dos candidatos para compreender e elaborar a lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Em síntese, as questões da prova destinam-se a medir a capacidade de compreender o processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Bom, no meu entender, isso é uma grande confusão. O candidato não sabe o que ele vai estudar. Que livro? Muitos me perguntam: que livro eu abro, professor? Onde é que está esse assunto aqui? Isso não é um programa, pessoal. Me desculpe, mas vocês vão ter, quando caírem num concurso público em que derem isso aqui como programa, entre com recurso imediatamente. Logo depois da inscrição já entre com recurso. Eles têm que clarificar isso aqui, dizer quais são os tópicos, porque quando nós abrimos um livro para estudar, o que nós vemos é isso aqui, ó. Um elenco de tópicos que são abordados no livro: verdades e mentiras, a quantidade mínima, padrões repetidos em figuras, pesagens, sequências de palavras, números e objetos, operações estranhas, aritmética básica, relacionamento de pessoas, objetos, cores e outras coisas mais. Isso aqui não é programa. Eu tinha deixado para alguns aí há uns dias atrás o desafio aqui dos livros. Uma estante tem 10 prateleiras, cada uma tem 10 livros idênticos que pesam 1 quilo cada um. Sem você ver, uma pessoa troca todos os livros de uma das prateleiras por livros também idênticos, mas com 1 quilo e 1 grama cada um. Você tem uma balança com 2 pratos, mas só tem o direito a fazer apenas uma pesagem. De que maneira isso poderia ser feito a fim de se descobrir sem sombra de dúvidas em que prateleira os livros foram trocados? A gente tem esse problema resolvido dentro do livro, mas é importante, quando vocês pegarem uma questão de raciocínio lógico, principalmente o informal. Qual é a diferença que existe do formal para informal? Quem sabe? Quem é que poderia arriscar um palpite aí? Vamos ver se alguém arrisca um palpite. Qual é a diferença entre os raciocínios formal e informal? Formal é aquele que a gente estava abordando lá nos 2 primeiros webinários, o de anteontem e o de ontem. Nunca tenham medo de encarar um desafio. A primeira coisa que a gente faz quando responde um desafio, normalmente é errado. É o erro. A gente não tem conhecimento do assunto, claro.
Eu digo já de cara, quando alguém me desafia, eu digo, vou arriscar um palpite, mas vou errar. Porque eu não adquiri o conhecimento ainda daquilo ali, eu não tenho conceitos retidos a respeito daquilo. É perfeito, Amanda. O informal tem a regra ou conceito. Tá lá, que a gente falou ontem, se não me engano. Ah, a regra ou o conceito de validação de argumentos. Para que o argumento seja válido, é necessário que sua conclusão seja verdadeira, sempre que todas as suas premissas forem verdadeiras. Eu tenho onde me basear. É uma receita de bolo. Eu vou fazer o bolo, eu vou acompanhar a receita, ou eu vou gravar a receita, reter a receita, para poder fazer o bolo sem precisar olhar a receita, que é aquilo que eu falei para vocês. Entender, reter e aplicar. É como se estuda para fazer uma prova. Então eu levo a receita do bolo na cabeça. Agora o informal é uma situação que ele coloca na tua frente os ingredientes e tu não sabe que receita ou o que ele quer que faça, em princípio. Tu tem que ir fazendo tentativas até chegar numa solução. Então aí é realmente tentativa e erro. A gente começa errando. A primeira sempre é errada, dificilmente se acerta a primeira. Mas tem que encarar o desafio, não pode ter medo do desafio. Leu a questão, tá aqui, é complicado. Como é que eu vou fazer isso aqui? São 10 prateleiras. Ele trocou em uma das prateleiras e eu tenho uma balança e só posso fazer uma pesagem. A primeira coisa que se pensa é sair correndo, não tentar fazer nada. Nós vamos olhar lá, aí eu vou dar uma coladinha, né? Como normalmente faz o candidato. Ah, tem dicas lá, ó, no capítulo 5, pesagens, página 36. Eu vou procurar a dica. Ele falou que tem dica na página 36. Vamos ver. Tá? Aborda pesagens. Então, ali, ó, primeira dica: nas questões envolvendo pesagens, lembre-se sempre apenas de sempre colocar as quantidades iguais em cada prato da balança. Então, sempre quantidades iguais. Vamos ver como é que é isso. Ele te dá 7 aqui nessa, eu estou deixando dos livros para depois, vamos ver isso aqui. Ele te dá 7 pacotes de biscoitos do mesmo tipo e aparentemente iguais. Há 2 pacotes com o mesmo peso e que pesam menos que os demais, cujo peso é idêntico. Então, tem 2 com um peso e o outro 5 com outro peso, pesos iguais. 2 pesam X e os outros demais 5 pesam Y. Para aferir a diferença entre os pesos desses pacotes, foi utilizada uma balança de 2 pratos sem pesos. Quantas pesagens, no mínimo, são necessárias para garantir quais são os pacotes mais leves? Vamos ver. Então, como ele falou, números iguais de pacotes em cada prato da balança. Está aqui, são 7 pacotes, eu coloco 3, 3 fica um fora. A pergunta é, pode acontecer desse aqui ser um dos que eu estou procurando, um mais leve? Sim, pode, é uma situação possível. Se isso acontece, o outro está num dos pratos da balança. Como ele é mais leve, vai acontecer de onde estão os mais pesados, descer e o dos mais leves vai subir. Então aí vamos dizer que aconteça de ficar desequilibrado para o lado de cá. Então esses 3 são mais pesados, eu descarto, não é o que eu estou procurando. Nesse prato, um deles é o mais leve. Então eu seleciono esses 3 e vou fazer outra pesagem. Eu estou supondo que esse é um dos mais leves. Não é uma situação impossível de acontecer. Coloco um em cada prato da balança novamente e deixo outro fora. A pergunta é, pode acontecer desse aqui ser o outro que eu estou procurando, mais leve? Sim, pode, existe uma probabilidade. Se isso acontecer, o que a balança vai me informar? Um equilíbrio. Se houver equilíbrio na segunda pesagem, eu acabei de encontrar os 2 pacotes que eu queria com 2 pesagens.
essa é a quantidade mínima. Se vocês tentarem outra forma, dizer os dois mais leves estão nos pratos da balança. Então eu vou ter que fazer mais pesagens do que essa. E a questão pediu o menor número de pesagens. Então, com esse raciocínio, eu vou tentar encarar o dos livros aqui, que parece mais complicado. Aqui eu não tenho direito de ir fazendo pesagens até descobrir qual foi a prateleira que ele trocou os livros. Então, vamos ver. Com uma pesagem só, eu tenho que colocar quantidades iguais de livros em cada prato. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou com 100 livros na estante. Ele trocou os livros de um só. Se eu retirar, por exemplo, eu vou numerar as prateleiras de 1 até 10. E aí vou retirar um livro da prateleira 1, 2 livros da prateleira 2, 3 livros da prateleira 3 e assim por diante. Fazendo isso, eu chego no final com 55 livros. Não dá para distribuir lá na balança números iguais de livros em cada prato. Então eu já quero ter recolher quantidades iguais de livros para distribuir nos pratos da balança. Eu vou fazer o seguinte: na prateleira 10, eu vou tirar apenas 5 livros. Aí vocês vão me dizer, mas isso aí empata com a prateleira 5, que teria 5 livros. Por exemplo, se for da prateleira 5 os mais pesados, eu retirei 5 livros dela. Vai dar uma diferença de 5 gramas na balança, em um dos pratos, o prato em que eu coloquei os da prateleira 5. E se foi o da prateleira 10, vai dar também uma diferença de 5 gramas, porque eu só retirei 5 livros. Bom, de novo, Fernanda. Eu tenho uma estante com 10 prateleiras. Em cada prateleira tem 10 livros. Todos os livros que estão na estante pesam 1 quilo. Sem a gente perceber, alguém foi lá e trocou todos os livros de uma das prateleiras por livros contendo 1 quilo e 1 grama, como está aqui no enunciado. O que eu vou fazer? Eu vou lá nas prateleiras, vou numerar. Prateleira 1, prateleira 2, até 10. Da prateleira 1, eu vou retirar um livro. Da prateleira 2, eu vou retirar 2 livros. Da prateleira 3, eu retiro 3 livros. E assim por diante. Até da prateleira 10, que eu vou retirar 10 livros. Todos os 10 livros da prateleira 10. Se eu fizer isso, e de 1 até os 10 livros, conforme a prateleira, eu vou ter 55 livros. 55 livros não dá para distribuir na balança, como foi dada a dica lá. Número igual de itens em cada prato da balança. Eu não consigo cumprir esse item. Então, o que eu fiz? Para ficar um número par aqui, e eu poder distribuir igual nos dois pratos da balança, eu fui na prateleira 10 e retirei apenas 5 livros. Isso faz a prateleira 10, se for ela que está com os livros mais pesados, empatar com a prateleira 5. A prateleira 5, se for ela, mas tem os livros mais pesados, vai dar uma diferença de 5 gramas na balança, no prato em que estão os livros da prateleira 5. Só que eu retirando 5 livros da prateleira 10, vai dar uma diferença de 5 gramas no prato em que estiverem os livros da prateleira 10. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui lá e separei os dois pratos. O prato A, eu vou colocar os livros das prateleiras que eu numerei com números pares. E o prato B, eu vou colocar os livros que eu numerei das prateleiras ímpares. Ok? Prato A, prateleiras pares. Prato B, prateleiras ímpares. Lembra que o 10 está com 5 livros só. Na prateleira dos pares, se der 5 gramas no prato que eu coloquei os livros das prateleiras pares, eu sei que a estante, a prateleira de onde ele trocou os livros é a 10. E se der 5 gramas no prato em que eu coloquei os livros das prateleiras ímpares, então
vai ser a prateleira 5, a prateleira de onde ele trocou os 10 livros. E se der, por exemplo, 1 grama, vai ser na prateleira, no prato onde eu coloquei os livros das prateleiras ímpares. 1 grama é prateleira 1, 2 gramas prateleira 2, 3 gramas prateleira 3, 4 gramas e assim por diante. O erro que eu poderia cometer seria com 5 gramas, porque tanto a prateleira 5 quanto a prateleira 10 eu retirei 5 livros. Mas aí eu diferenciei os pratos da balança. Isso me ajuda a identificar sem sombra de dúvidas em qual prateleira ele trocou os livros. Então, de novo, a estante tem 10 prateleiras. Em cada prateleira tem 10 livros. A quantidade de gramas que der de diferença na balança vai identificar a prateleira, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, 2 gramas, prateleira 2, 3 gramas, prateleira 3, 4 gramas, prateleira 4, 5 gramas, aí nos 5 gramas é que eu ficaria na dúvida, porque da prateleira 10 eu também tirei 5 livros. Se for ela que estiver com os livros mais pesados, eu vou ter 5 quilos e 5 gramas ali nos livros, ou seja, uma diferença de 5 gramas também. Isso empata com a prateleira 5, da onde eu tirei 5 livros. Se for a prateleira 5 que tiver com os livros mais pesados, vai dar uma diferença de 5 gramas na balança, no prato onde estiverem os livros da prateleira 5. Então faça assim, prateleiras, 10 prateleiras. Cada prateleira tem 10 livros. Vai lá na prateleira 1 e tira um livro. Na prateleira 2, tira 2 livros. Prateleira 3, tira 3 livros. E assim tu vai. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 dá 55. A dica dada no início da aula é cada prato da balança tem que ter quantidades iguais de itens. 55 livros eu não consigo distribuir de forma igual nos dois pratos da balança, eu só posso fazer uma pesagem. Então dá para fazer isso diferente, eu posso distribuir os 54 livros, só que aí eu me atrapalho todo. Então eu fiz assim, eu numerei também os pratos da balança. Os pratos da balança eu botei prato A, só os livros que eu tirei das prateleiras pares. Prato B, somente os livros que eu retirei das prateleiras ímpares. Por exemplo, no prato A eu coloquei os livros que eu retirei da prateleira 2, da 4, da 6, da 8 e da 10. E no prato B eu coloquei os livros que eu retirei das prateleiras 1, 3, 5, 7 e 9. Tá ok até aqui? Isso me faz eu identificar qual é o prato, se é par ou se é ímpar a prateleira de onde eu tirei os livros. Por quê? Porque a prateleira 10, eu em vez de retirar todos os 10 livros, eu retirei só 5. Então eu tenho 5 livros da prateleira 5 no prato B, e os 5 livros da prateleira 10 no prato A. Se for a prateleira 5 que estiver com os livros trocados, o prato B da balança vai acusar uma diferença de 5 gramas. E eu sei que é a prateleira 5 porque eu coloquei no prato B somente os livros que eu retirei das prateleiras ímpares. E se der do prato A, se der 5 gramas, esses livros foram da prateleira 10. Eu retirei 5 livros da prateleira 10. Então eu identifico a prateleira. Agora, se der 1 grama, é a prateleira 1, se der 2 gramas, é a prateleira 2, se der 3 gramas é a prateleira 3. Qualquer diferença que a balança der diferente de 5, eu identifico imediatamente a estante da onde ele trocou os livros. Vai devagar, vai com paciência, porque a gente está descobrindo um jeito de resolver esse tipo de questão. É assim mesmo, pessoal. Ter paciência, vocês têm que encarar o desafio, perder o medo de encarar o desafio. Esse é o problema da maioria de quem estuda, é chutar o balde logo de primeira. Quer acertar tudo logo de primeira. Bom, se conseguir essa façanha de sair já sem ter o conhecimento ainda da coisa, sem ter treinado o suficiente e já acertar de primeira, me convida que nós vamos começar a fazer bolão de loteria. Porque esse deve ser um tremendo sortudo, né? Vai lá, tenta e acerta. Então, é com calma, vai dando cabeçada, que eu também dou cabeçada às vezes aqui para tentar resolver, e acho um caminho para chegar lá. A gente vai criando uma estratégia para responder esse tipo de questões. Então, assim como funciona o plantão lá de dúvidas da escola. Vocês fazem o que eu provoquei vocês para fazerem aí agora.
Dá a cabeçada, tenta fazer, tenta fazer. Chega uma hora a gente chuta o balde, né? Esgota, o cérebro da gente se esgota, ele cansa. Aí ele vai tentar ainda, ele está com aquele buraco, está com a dúvida dentro dele ali, ele está querendo preencher aquele buraco. A dúvida é a fome do cérebro. Enquanto ele não tapa aquele buraco ali, ele não sossega. Aí vocês vão procurar ajuda, né? Tá lá, tem uma dica aqui, outra ali, tal. Tem uma resolvida que é parecida, a gente tenta a mesma coisa, às vezes não dá. Aí vocês mandam a questão para o plantão. Aqui nesse arquivo ali, ó, tá o alerta ali. Somente as questões enviadas ao plantão de dúvida estão respondidas aqui. Porque senão, se eu entrego todas as questões resolvidas, vocês vão ler e o cérebro da gente é preguiçoso, ele gasta só 10% de energia para leitura. Isso não dá aprendizagem. Lembre da figura que a gente viu lá no webinário 1, a figura que mostra como é que o cérebro aprende. Na leitura, você só consegue em 10%. 10% não passa ninguém em lugar nenhum, concurso nenhum. Teste da ANPAD é menos de 2 questões. 1,7 vai dar isso aí. No máximo, vocês vão acertar uma ou duas questões, correndo o risco de acertar nenhuma, né? Já teve um rapaz que ligou para mim uma vez que zerou a prova de raciocínio lógico. Ele foi só no achismo, entrou pelo cano em todas as questões. Então aí, ó, tem que tentar, porque raciocínio é um processo interno, ele nasce dentro do cérebro. A dica não vai fazer vocês aprenderem ou entender, a dica é só para encaminhar o raciocínio de vocês. Vocês têm que ir lá e tentar de novo. É a mesma coisa que correr uma maratona. Eu não posso ficar mostrando como é que se treina tudo, ou eu correndo, ou vocês assistindo em vídeo, eu correndo lá e depois ir fazer a maratona sem ter treinado. Tem que dar cabeçada mesmo, é assim que se aprende. A dúvida faz parte do processo. Quem não quer ter dúvida, então é só não estudar. A única matéria que é fácil de entender, porque não tem muito o que mudar, é história. Só que é a matéria mais difícil que tem de aprender. Por quê? Porque é um volume muito grande de informações. Vocês vão ter que ir armazenando essas informações, datas e tudo. A matemática e o raciocínio lógico são as matérias mais fáceis que tem de aprender. Vocês precisam gastar o tempo que for necessário para entender. Depois que entender, o trabalho de fazer a retenção e a aplicação é com vocês, exercício, 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 até aquilo ali ficar retido no cérebro. Depois que ficou retido, não muda mais. 2 mais 2 vai continuar sendo igual a 4. Se eu me lembro disso, eu resolvo qualquer questão em que apareça essa operação aí. Então, o conteúdo fica retido, 100% dele retido. Ad infinitum, quer dizer que a gente não se esquece mais. A gente pode, às vezes, não lembrar de algum item, alguma coisa. Faz uma revisão, rapidamente o cérebro retoma. Aqui, ó. Aqui é uma das questões do livro que está resolvida aqui. O que eu faço na questão? Eu dou uma dica. Olha lá, ó. Eu dou uma dica como se resolve. Às vezes eu dou a solução, outras vezes eu dou só a dica, digo, tá, eu estou encaminhando o teu raciocínio, vai em frente e tenta seguir por aqui. Essa aqui, também mandaram, ó. O arranjo parcialmente representado abaixo é composto por 26 hexágonos e foi montado com canudos de comprimento igual ao lado do hexágono. Então aqui são fileiras com 1, 2, 3 hexágonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e são quantas? São 8 fileiras, né? 26 hexágonos. Então 26, vamos tirar esses dois. 26 dá 24. 24, se ele está arranjando de 3 em 3, são 8 fileiras. Esses dois últimos aqui, ele coloca para confundir vocês. Vocês vão contar os que estão aqui, ó, nas fileiras de 3, e depois contar separado aqueles que estão ali, que são só 2. Tem um truque para resolver. Olha aqui, ó. Primeiro eu tenho que procurar um padrão nessas figuras, um padrão que se repita em todas as fileiras. Eu fiz assim, eu retirei aquela parte do início ali, aqui ó, separei,
E aí eu identifiquei o padrão. Esse padrão aqui vai se repetir em todas as fileiras, até o final lá, até a oitava, teoricamente. Só que eu ainda fico pendurado nesse aqui que eu teria que contar separado. O que eu fiz? Completei a nona fileira aqui, ó. Coloquei 3 canudos extras e agora eu tenho 9 fileiras com 3 hexágonos em cada uma. Então agora eu venho e pego o padrão, ó. Esse padrão se repete daqui até lá o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canudos estão no padrão que se repete. Quantas vezes esse padrão se repete? Para mim, 9. 9 vezes 11. Agora vamos ver os extras. Esses 13 eu acrescentei, tirei aqui, ó. E os 5 do início, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que eu só separei para contar depois. Está aqui. Soma 5, tira 3, total 101 canudos. Então, observem a solução, tentem depois fazer vocês mesmos, né? sem olhar. Se não der para fazer, dá uma pescadinha, vai tentando até o momento em que vocês conseguirem pegar a questão e responder sem olhar a solução nem dicas. Aí vocês estão criando um estilo de solução, vocês estão treinando o cérebro de vocês a buscar soluções para esse tipo de questões. Só que aí, na prova, como é que vocês vão fazer? Se vocês olharem para a questão e ver que dá para encaminhar rápido, é parecida com a dos canudos, é parecida com a da pesagem, é parecida, vocês encaminham por aí para resolver rápido. Agora, se começar a enrolar a questão, demorou mais de 2 minutos e ainda não conseguiu nem dar um encaminhamento, pula a questão. Ela está ali para fazer vocês perderem tempo. Isso é pegadinha de examinador. O examinador faz isso para tirar o tempo do candidato. Ele sabe que vocês estão nervosos, que vocês têm pouco tempo por questão, vocês não prepararam o conteúdo todo, mas vocês acham assim, as questões que vocês fizeram ainda não têm as 5 ou as 6 que vocês precisam acertar. Então vocês vão tentar resolver uma dessas consideradas difíceis ou trabalhosas. Ele dá umas vezes que vocês vão perder tempo, e coloca aqui, e separa, e olha para lá e tal. Não caiam nessa pegadinha. Se não conseguir em 2 minutos estar com a questão encaminhada, pula. Pula porque ela está ali para fazer vocês perderem tempo. Aqui uma com sequências numéricas, ó. Sequências numéricas eles andaram colocando no livro de sequências que a gente tem, sequências e progressões. Ali eu dou uma dica para vocês encaminharem também questões de sequências numéricas. Vocês olham aqui a questão, primeira coisa que vocês vão tentar fazer. 1, 2, 3, 7, 46. Bom, um troço louco, né? Ele foi certinho, 1, 2, 3, até ali parecia que era uma progressão aritmética, de razão 1. Depois já pula para 7 e dali já para 46. Dica: quando a sequência começa bem suave e de repente dá uma estilingada, vai lá para cima. 46. 46 não parece ter relação nenhuma com os demais números. Então ele está usando potência. Ele está elevando os números aqui. Vamos elevar ao quadrado em princípio. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 7 ao quadrado, 49. Vejam que eu elevando os números ao quadrado, eles se aproximam do número seguinte. Olha lá, ó, 2 ao quadrado é 4. O número seguinte é 3. Bom, 4 menos 1 dá 3. E o 1 está antes do 2. Então, vamos tentar o 3. 3 ao quadrado, 9. 9 para 7, 2. O 2 está antes do 3. Peguei a sequência dele. Ele está elevando o número ao quadrado e subtraindo o número anterior. 3 ao quadrado, 9. Menos 2, que antecede o 3. Menos 2 dá 7. 7 ao quadrado, 49. 49 menos 3, 46. Agora é só fazer 46 ao quadrado menos 7. 46 ao quadrado menos 7 dá 2109.
Tem um outro truquezinho que eu ensino na aula de sequências, que eu não preciso nem elevar o 46 ao quadrado. Números que terminem em 6, quando tu eleva qualquer expoente, o algarismo da casa da unidade vai ser 6. 6 ao quadrado, 36, casa da unidade é 6. 6 ao cubo, 216, casa da unidade, 6. Então vocês vão vendo assim, eleva ao quadrado, ao cubo, vocês vão ver, se tem 6 na casa da unidade, no número que eu estou elevando, o número elevado vai ter 6 na casa da unidade. Bom, vocês têm um número grande que termina em 6, vocês querem subtrair 7. O 6 vai ter que pedir um emprestado para o número do lado, né? Vai ficar 16. 16 menos 7 dá 9. O número que eu procuro tem 9 na casa da unidade. Só tem um com 9 na casa da unidade aqui. Então, eu às vezes não preciso elevar o número a um expoente muito alto. Teve uma prova aí que eles colocaram 6 elevado à quinta. Não precisava fazer a conta. É só usar esses truquezinhos aí. No material didático ou em algumas aulas, esses truques aparecem. Essa outra aqui também de sequência, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, que ela é bem simples. Essa aqui, eu digo para vocês que isso aqui não é uma sequência. Eu deixo o alerta aqui para vocês. Vocês vão aprender a identificar se é sequência ou não. Essa outra aqui dá para ser uma sequência, porque eles foram... Tá ali, ó, a gente identifica, é o número elevado ao próprio número menos 1. Por exemplo, 5. O 5 vai estar elevado à quarta. O 6 vai estar elevado à quinta. Então, o número que falta é 4 elevado à terceira, 64. Bem simples, essa vocês vão conseguir pegar. Operações estranhas. As operações estranhas, ele coloca um operador desconhecido no meio de operações. Mas ele tem que definir essa operação. Está aqui, ó. X, aquela operação ali, Y, quando eu fizer essa operação estranha entre X e Y, eu vou ter que fazer em matemática, pegar o Y e multiplicar pela diferença X menos Y. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o parênteses 3, aquela operação estranha, 4. Qual é o Y? O Y é o 4. Então, é 4, abre parênteses, x menos y. X é 3 e o y é 4. 3 menos 4, menos 1. 4 que multiplica menos 1 dá menos 4. Coloco o menos 4 aqui no parênteses e vou fazer a operação de novo. Olha lá, está aqui, ó. X, operação estranha, y. Tá, eu vou pegar o y, nesse caso aqui, ó, do parênteses é 4, tá ali, 4. O x é 3, 3 menos 4. Então, eu faço essa operação aqui, dá menos 4. Coloco o menos 4 dentro do parêntese aqui agora. Eu vou ficar com 2, operação estranha, menos 4. Agora o x é 2 e o y é menos 4. Volto para a definição que ele deu lá. Menos 4 que multiplica 2 menos menos 4. Dá mais 4, mais 2, 6 vezes menos 4, menos 24. Gabarito alternativa B. Treinem para vocês fazerem. Ó. Isso é isso em matemática. Então, qual é o x e qual é o y aqui? Façam sempre o parênteses primeiro. Resolva o parênteses, coloca o número ali. Se a operação aparecer de novo, aí vocês seguem tentando resolver. Esse aqui eu vou deixar para vocês olharem, que é bem simples. Esse aqui, idem. Aqui também. Está indo mais com sequência. Aqui tem uma interessante. Jorge dispõe de 120 estacas para levantar uma cerca reta. Sabe-se que 4 estacas igualmente espaçadas cercam 12 metros. Usando-se todas as estacas igualmente espaçadas, é possível levantar uma cerca de aproximadamente, são 120 estacas, e ele diz que 4 estacas igualmente espaçadas cercam 12 metros. Ele quer saber quantos metros é possível cercar com essas 120 estacas. Então, aqui as estacas. Aqui é a situação que ele me deu ali na questão.
São 4 estacas e cercam 12 metros. Então, entre uma e outra tem 4 metros de distância. Observem aqui, ó, 4 estacas tem 3 espaços entre elas. 3 estacas têm 2 espaços entre elas. Então, essa última estaca não está cercando nada diante dela. Eu não vou botar um fio solto aqui, porque tem que colocar essa última estaca para apoiar e fechar a cerca. Cada 2 estacas cercam 4 metros. Como são 120 estacas, eu vou tirar uma para saber quantas realmente estão cercando. E depois essa última só vai fechar a cerca. Então eu faço 120 menos 1, 119 vezes 4, 476. Porque se eu colocar 120 vezes 4, eu vou dizer que essa última estaca está cercando 4 metros também. Não, se eu colocar o fio aqui, ele cai porque ela é a última. Então eu teria que fazer 120 vezes 4, 480, mas eu tenho que subtrair 4, porque ela não cerca 4 metros. 476. Esse aí é mais simples, né? Não é daquele da balança que cai livro na cabeça da gente. Esse aqui é mais desafio, tem que queimar um pouquinho mais de energia nele. Ó, aqui, ó. Caiu na página 2008. Marisa recebeu menos de 100 livros para distribuir entre seus alunos. Se distribuir esses livros aos alunos do segundo ano, cada aluno receberá 3 livros e sobrará um livro. Se distribuir aos alunos do terceiro ano, cada aluno receberá 4 livros e sobrarão 2 livros. Se distribuir aos alunos do quarto ano, cada aluno receberá 5 livros e sobrarão 3 livros. Assim, em relação à quantidade de livros recebidos por Maria, pode-se afirmar que é expressa por um número. Vamos ver, tem que encarar. Pessoal, tem um detalhe aqui, ó. Eu sou engenheiro, né? O engenheiro, ele não tem medo de encarar o desafio. Por quê? Porque na faculdade eles ralam a gente o tempo todo. Quer dizer, tu tem que colocar o pescoço na guilhotina para saber como ela funciona. Então, quando vocês lerem um problema, não fica com aquele negócio, não sei resolver, isso é difícil, tal coisa. Encara o desafio, vai para cima do problema. Por isso que a gente tem que estudar com antecedência de uma prova. Porque tem certo tipo de questão que vai tomar tempo de vocês. Então, esse tipo vai tomar tempo. Esse tipo é raciocínio puro, essa questão aqui. 100 livros, como é que eu começo isso? Vamos ver a forma da distribuição que ela fez ali. Ela foi alunos do segundo ano, cada aluno vai receber 3, então vai de 3 em 3, né? 3 para um, 3 para outro, de 3 em 3. Se o número de livros fosse múltiplo de 3, não sobraria livros, né? Por exemplo, se fossem 99 livros, não sobraria nenhum livro. A dividir de 3 em 3, são 33 alunos na turma, cada aluno recebe 3 livros e deu, não sobra livro. Mas se distribuir aos alunos do terceiro ano, cada aluno vai receber 4 livros e vão sobrar 2. Vamos ver se 98 é um múltiplo de 4, exato. Tentem dividir 98 por 4 aí. Vê que eu fiz assim, do 100 eu tirei 2, que diz que ia sobrar, e tentei dividir o 98 por 4, que ela está dando de 4 em 4 os livros, né? Tentem dividir aí, quem é que está com uma calculadora, divida um 98 por 4. Não dá exato, né? Então, não é 99, não é 98. Vamos tentar agora por 5. Por 5, sobrarão 3. Bom, se eu pegar 100, tirar 3 dá 97. 97 não dá para dividir por 5. Então, como é que eu resolvo o diabo da questão? Vamos dar mais umas cabeçadas aqui. Olha lá, ó. Eu vou montar as equações. Vou colocar lá, ó. São x livros, certo? X é um número inteiro positivo. Tá? Então vamos ver como é que fica para os alunos do primeiro ano. Cada aluno recebe 3 livros. Quando vocês lerem a palavra cada em português e forem traduzir para o matematiquês, vocês vão colocar vezes no lugar da palavra cada. Cada
em matematiquês é vezes e D em matematiquês também é vezes. Então, guardem isso, é para você tem que aprender matemática, por isso que eu estou falando matematiquês. Matemática é uma língua também. É uma língua que tem suas próprias regras. Então, eu estou traduzindo do português, cada aluno recebe 3 livros. Vamos lá para o matematiquês. Cada vezes. Quantos alunos são? Não sei, chamei de S a quantidade de alunos. Quantos livros? 3. Então, 3S dá a quantidade de livros distribuída. Mais um livro, porque ela disse que sobrava um livro. Aí eu isolei o S aqui, ó. Passa o 1 para lá subtraindo, dá x menos 1 e passa o 3 dividindo, dá x menos 1 sobre 3. S é o número de alunos da turma do terceiro ano, certo? Agora vamos para os alunos do quarto ano. X é a mesma quantidade de livros, vai dar 4T. T é a quantidade de alunos da turma do quarto ano, certo? Estou trocando, né? É segundo ano, terceiro ano. Alunos do terceiro ano. Cada aluno recebeu 4 livros, então 4T. E sobram 2 livros, então tem mais 2 livros na mão como é que é o nome dela? Da Marisa, né? Aí eu isolo T também. T é a quantidade de alunos do terceiro ano, que tem na turma do terceiro ano. Passo 2 para lá, dá x menos 2, passo 4 dividindo, x menos 2 por 4. T igual a x menos 2 dividido por 4 dá a quantidade de alunos do terceiro ano. Vamos para o quarto ano. Total de livros X. Cada aluno recebeu 5, então 5Q. Q é a quantidade de alunos que tem na turma do quarto ano. Sobraram 3 livros, então o total de livros é 5Q, que foi os que eu distribuí para os alunos, mais os 3 que sobraram. Isolo Q. Q é a quantidade de alunos que tem na turma do quarto ano. Passa o 3 para lá subtraindo, dá x menos 3, passa o 5 dividindo, dá x menos 3 sobre 5. Bom, continuando com o raciocínio, tanto x quanto s, t e q são números inteiros positivos, né? Ela não tem lá 40,7 livros para distribuir. Os livros, o número de livros é um número inteiro. Número de alunos nas turmas também. S é um número inteiro, sei lá, 11 alunos, 10 alunos. T também é um número inteiro, Q também é um número inteiro de alunos. Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu tenho esse monte de equações aqui para ficar tentando. Coloca um valor de x e ver se fecha nas 3, coloca outro valor. Eu vou lá para as alternativas. Eu vou ver se tem uma que me dá uma pista um pouco melhor. Ímpar? Não. Tem que dar muito chute. Primo? Vou ter que começar a dar muito chute também. Não é. Número primo não dá para dividir por... Bom, se bem que ela botou 3, não tem... Ah, tem 4 ali, 4 não é primo, então não é um número primo. Múltiplo de 4 também é muito vago, são muitas tentativas. Formado por algarismos cuja soma é 6. E eu fico há um século dizendo algarismo cuja soma é 6. A letra E parece interessante. Formado por algarismos cujo produto é 40. Bom, 2 algarismos cujo produto é 40, vão começar com 58. 5 vezes 8, 40. São 2 algarismos cujo produto é 40. Vamos lá, 58 menos 1 dá 57. 57 dividido por 3, 19, né? Agora tira 2 livros, 58 tira 2 eu tenho 56. 56 dá para dividir por 4? 14, está fechando. Vamos lá, 58 tira 3 dá 55. 55 por 5, 11. Bingo, resposta correta, alternativa E. Aos poucos, é assim, ó, aos poucos vocês vão pegando o jeito de encarar essas questões aqui e matar. Vão ser quase todas que vocês vão conseguir matar. Mais uma interessante aqui, ó. Uma indústria fez uma campanha pela qual se propõe a trocar 8 latas de óleo vazias por uma lata cheia. Se uma pessoa possui 164 dessas latas vazias,
o número total de latas cheias de óleo que ela pode obter após todas as trocas possíveis. Muito cuidado. 164 por 8 dá quanto? Dá 20 latas inteiras e sobram 4 latas vazias. Bom, paciência, ela vai ter que levar essas 4 latas vazias de volta para casa. Quantas latas ela conseguiu novas de óleo? 160 por 8, 20. Ela já tem 20 latas, certo? 20 latas que ela está levando cheias para casa, mais as 4 que ela não conseguiu trocar, vazias. Então ela chega em casa e coloca lá na estante 20 latas cheias de óleo e as outras 4 vazias. Dá para fazer outra troca. Vamos lá. Ela gastou as 20 latas que ela ganhou na promoção. Ela tem agora 24 latas vazias. Ela vai para uma nova troca. 24 dividido por 8, ela ainda consegue mais 3 latas vazias. Então, cuidado, pessoal, aqui, ó, um alerta fundamental nesse tipo de questões. O cara já faz 164, dá para dividir por 8, dá 20, sobra 4. Bom, ela perdeu essas 4 aí, ela leva 20, letra A, 20, cuidado. Quando você chega um rápido demais numa questão desse tipo, na letra A, vocês caíram na pegadinha. Olha que operação vocês fizeram. Essa rapidez aí, geralmente é numa operação de subtração, uma soma, uma divisão, como foi o caso aqui. Uma divisão bem simples. Eu fiz 164 divide por 8, 20, sobra 4, letra A, 20, acabou. Entrei pelo cano. Então, dá uma acalmada ali e pensa mais um pouco. Depois de todas as possíveis trocas, tu não fez todas as possíveis, tu ainda está levando mais 20 latas para casa, cheias de óleo, e as 4 vazias que tu não conseguiu trocar. Quando tu esvaziar essas 8, tu vai ter 24 latas vazias, tu pode ainda trocar de novo. 24 dividido por 8 dá 3. Então, só tomem cuidado com esse tipo de questão. Ela é fácil demais e é fácil de errar também. Essa aqui eu vou deixar para vocês olharem aí, ela é bem simples também, para fazer um esqueminha. Essa idem, a 33, ela está resolvida ali. Uma olhada com calma. Vou dar uma dica só na 33 para vocês. A ordem com que ocorrem os ganhos ou as perdas não importa. Isso é matemática, pessoal. Se tu primeiro divide o número, ou dividido, né, metade, ganha metade ou perde a metade. Se tu divide, depois multiplica por 2, depois divide de novo, depois multiplica. Se tu seguir o que ele disse aqui, tu pode fazer alternado as perdas e ganhos, que tu não vai errar a questão. Então faz assim, ó. Faz ganho, ganhou, 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 ganhou. As 4 apostas que ele ganhou. Depois tu põe o que ele perdeu. Depois no final é só olhar a diferença aqui. Ali, ó. 256 menos 162, 94. Quer dizer, vocês vão ver que a questão ela é simples. A gente se quebra no início porque envolve número, operações e tal. Mas tentem acompanhar a solução, vocês vão entender. Aqui tem outra também, boa para a gente pegar aquela questão do para e pensa primeiro, antes de responder muito rápido. Essa questão aqui, se não me engano, o pessoal vai em 18 minutos. Se não me engano, a maioria marca 18. Kleber, Flora, Isa e Léo estão atrasados e devem ir do prédio A até o prédio B no menor intervalo de tempo possível. Como está chovendo, é necessário usar o único guarda-chuva disponível, que comporta até 2 pessoas. Kleber demora 8 minutos para fazer esse trajeto. Flora demora 6 minutos. Isa demora 2 minutos e Léo demora 1 minuto. O trajeto em menor tempo possível é feito em... Como é que a gente faz isso aqui? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho que mandar, de preferência, os rápidos primeiro, né? Os 2 caras rápidos, que são a Isa e o Léo, né? A Isa demora 2 minutos e o Léo 1 minuto. Tá, manda a Isa e o Léo. Vão em 2 minutos, né? O Léo, que é mais rápido, volta com o guarda-chuva.
Então agora do lado de lá está a Isa e do lado de cá estão o Kleber, a Flora e o Léo. Quem é que vai agora? Vou mandar o Léo com um dos mais lentos ali? Não, manda os dois lentos agora. Kleber e Flora vão. Eles vão levar 8 minutos, certo? A Isa está lá do outro lado. A Isa pega o guarda-chuva quando o Cléo e a Flora chegarem e traz de volta. E aí pega o Léo e vão de novo. Então estão aqui as travessias, os trajetos. Primeira travessia, Isa e Léo, leva 2 minutos. Léo retorna com guarda-chuvas, 1 minuto. Segunda travessia, Kleber e Flora, 8 minutos. A Isa retorna com guarda-chuva, mais 2 minutos. Agora a Isa vai com o Léo, outros 2 minutos. Somando tudo, 15 minutos. Gabarito alternativa B. Esse aqui eu vou deixar para vocês também, a da distância ali. Está resolvido. E esse idem. Esse aqui tu tem uma equação que tem mais incógnitas do que equações ali para resolver. Então dá uma olhada. Ele tem uma certa semelhança com o dos livros. Então vocês já vão começar a identificar o raciocínio dessa questão aqui, dos, como é que é, dos rinomachos, rinofêmeas e rinobebês, né? Vocês vão começar a criar, o cérebro começa a fazer isso aí, ele começa a criar uma relação com alguma questão que já foi resolvida. É assim que a gente raciocina. Eu proponho para vocês uma questão que vocês não têm ideia do assunto, vocês vão usar os recursos internos, aquilo que você já tem para tentar resolver. Não é errado, isso não é uma forma errada. É assim que o cérebro trabalha. Então vocês vão usar o recurso interno. Se vocês já resolveram a questão lá aquela questão dos livros, vocês já vão começar a ver semelhanças aqui, tá? De 2 em 2, 4, 9 aqui e tal, sobra tanto e tal. Vocês já vão começar a montar as equações para fazer isso aí. Já vai saindo com equações. Dê uma olhada ali, vocês vão conseguir, acredito que vão conseguir resolver. Se não conseguirem, manda para o plantão de dúvidas, a gente marca uma aula e aí resolve a questão inteira. Essa aqui é outra também, essa é tentativa e erro até o final. Utilizando-se apenas as operações de adição e de multiplicação, qual é o menor número de algarismos 2? Ou seja, pode-se utilizar os números 2 e 22, que se terá de utilizar para se obter o número 100. Então eu posso fazer 22 vezes 2, 44 vezes 2, 88. Agora, para chegar em 100, eu vou ter que multiplicar. Multiplicar não, vou ter que somar o 2 mais 6 vezes. Aí eu chego em 100. Só que aí eu gasto 10 algarismos, né? Mas é a primeira tentativa que todo mundo faz. É multiplicar, porque a gente sabe que a multiplicação faz o número crescer mais rápido. Correto? Nem sempre. Eu multiplico 22 vezes 2 vezes 2, já chega em 88. Cresceu rápido. Vai com calma. Ali, ó, o que eu fiz? 22 mais 2 dá 24. Agora eu multiplico. Primeiro eu aumentei um pouquinho o número, agora eu multiplico. Já tenho 48. 48 mais 2, 50. Multiplica de novo por 2, 100. Cheguei. Quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui tem um truque também para esse tipo de questões. Quando ele pede a quantidade mínima de alguma coisa, normalmente, exceto as pesagens, não faço isso no problema de pesagens, porque ali falha o raciocínio. Mas normalmente, questões em que ele pede a quantidade mínima, o menor valor responde. Ali, ó, 6. Então, se eu não conseguir resolver, eu vou lá e penso assim, qual é o menor dos valores aqui? 6, marca. Bingo, letra A. Esse aqui eu acertei. Vocês podem até errar a questão, mas primeiro tentem resolver. Isso é que é importante. Não saiam chutando tudo, pegando uma dica de chute e chutando tudo, porque aí vocês vão errar a maioria. Esse aqui, ele tem uma... Não achei muita graça nessa questão aqui. Depois vocês deem uma olhada nela. Essa aqui também quero que vocês deem uma olhada nela. Ela está resolvida ali. Aqui bem interessante, ó. Se anteontem fosse quarta-feira, então João visitaria Roberto depois de amanhã. No entanto, como a visita não ocorrerá, então, essa aqui ainda envolve um pouquinho de lógica formal. Olha lá o C.
Se acontecer a visita na quarta, então, ou se anteontem for quarta-feira, então ele vai visitar o Roberto depois de amanhã. Se então, vocês podem com o raciocínio daquela tabelinha verdade, não pode dar VF, né? V com V, F com V, F com F, vocês podem até chegar na resposta da questão. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, mas lembre-se que envolve lógica, um pouquinho de lógica formal aqui. Aliás, as questões que envolvem verdades e mentiras, vocês podem resolver com raciocínio lógico formal. Bom, pessoal, isso aqui é só uma abordagem que eu tenho desse livrinho aqui, que eu passei para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Alguém mandou uma mensagem aqui. Ah, Nori conseguiu gravar a aula. Eu estava gravando aqui também no Camtasia. Agora eu vou tentar editar esse vídeo aí e vou deixar o vídeo disponível para quem está presente na aula. É assim, a gente é egoísta. Até no curso a gente criou um tipo de egoísmo. Se o aluno não participou da aula, ele ou não está estudando a matéria ainda, não vale a pena ele assistir uma aula de resolução de questões se ele não tem o conteúdo ainda. Ele não fez a retenção do conteúdo, não praticou, então não vale a pena para ele, está perdendo o tempo dele. Então a gente fez assim: quem participa da aula dos plantões de dúvidas vai ter o vídeo gravado à disposição, mas só quem participou. Aqui tem 9 aqui, né, presentes. Vocês 9 são os privilegiados que vão ganhar o vídeo. Eu vou mandar o link do vídeo só para vocês. Ah, mas eu não consegui participar, professor. Posso assistir a aula? Pode, o vídeo vai ficar disponível para ti por 24 horas. Ah, eu saí antes da aula, posso pegar o vídeo? Pode, por 24 horas. Ah, por que não dá para ficar mais tempo com o vídeo? Não, 24 horas só. Por quê? Porque se tu tiver dúvidas em alguma questão que eu respondi lá, por exemplo, alguém me perguntou aqui, a Roberta me perguntou uma questão X lá, um ponto da questão em que ela estava com dúvida. Eu respondi, esclareci a dúvida dela naquele ponto, perguntei, tá ok, Roberta, tá ok, beleza, consigo resolver os exercícios. O João não assistiu a aula, mas está assistindo ao vídeo. Aí o João para na mesma questão, porém em outro ponto, num ponto diferente da Roberta. Aí ele não entendeu a questão. O que o João vai ter que fazer? A resposta que está ali no vídeo gravado foi a que eu dei para a Roberta. Não está a resposta do João contemplada ali. Então o João não foi contemplado por não estar presente na aula, mas ele teve o privilégio de poder assistir o vídeo. Tá. O João faz o quê? Ele está matriculado no curso, ele vai lá, pega a mesma questão e manda para outro plantão. Pronto. Ele vai estar presente na aula. Quando chegar no ponto da solução em que ele tem a dúvida, ele já anotou, anotem as dúvidas de vocês, exatamente no ponto em que vocês pararam na solução. Porque quanto mais vocês abastecerem o professor, mais ele vai entender a dúvida de vocês. É um problema que existe com o professor, é que ele fica insensível com o tempo. Tu dá a questão para eles, pelo princípio da rebimboca da parafuseta torta, a resposta é 2. Beleza, fica com um risinho ali, ainda um pouco cínico, e tu com cara de bobo olhando para a cara dele, não entendeu. Aí tu diz que entendeu só para não prolongar mais ainda, porque ele foi lá para o final já e, né, te largou pendurado no pincel. Então, a coisa é feita para eu entender a dúvida. Eu quero entender a dúvida. Por isso que eu estou fazendo dessa forma aí. Então, eu vou obrigar o João a abrir um plantão e me perguntar. Porque aí eu pergunto, aí eu vou lá na solução da questão. Às vezes eu paro e penso assim, ó, eu não sabia que existia dúvida nesse ponto da questão. Para mim era tranquilo esse ponto aqui. Então agora, como tem gente travando ali, eu vou lá e completo a solução da questão. Ela já vai para vocês mais completa ainda. Quando vocês abrirem a questão, talvez numa leitura, tentar fazer de novo, vocês vão entender a questão. Mas cuidado com o achismo. Eu acho que eu entendi.
eu mando o arquivo respondido para vocês, a dúvida respondida, mas é um arquivo igual esse que eu passei aqui agora para vocês. É um arquivo assim. Está lá a questão e a resposta da questão. Questão resolvida. Aí vocês vão fazer o quê? Vão ler. Olha o grupo dos 10% lá. Ó. Quem fica só na leitura não vai aproveitar, não vai avançar e não vai passar. Desculpe eu dizer isso para vocês. Eu digo, isso é diagnóstico. Quer ficar lendo questões respondidas, vocês não vão passar. Então, façam isso. Tentem, deem cabeçada, sofram, tem que sofrer. Né? Faz parte do jogo, a dúvida faz parte do jogo, aprendam a lidar com ela. Faz o cérebro ir atrás, correr atrás até esclarecer. Aí vocês participaram da aula, mas ainda não estão conseguindo resolver as questões. Estão com o vídeo ali, já assistiram o vídeo. Professor, já assisti 3 vezes ao vídeo e não estou conseguindo resolver essa questão. Plantão de dúvidas. Outro plantão. Vai lá e marca. Como a questão já está resolvida, eu te dou horários imediatos. Olha, eu tenho um horário hoje, tal hora, eu tenho outro amanhã, tenho outro depois da manhã. Escolhe um desses aí que se encaixa na tua agenda e vamos lá. Aula particular. Sim, senhor, é aula particular. Eu tenho um aluno interessado que está me ajudando a entender dúvidas. Aí eu vou, coloco lá, aí é só eu e o aluno. Pode perguntar tudo o que tu quiser aí, mas tem que acabar a aula e aquele assunto tu tem que ter matado. A ficha agora caiu. Caiu por inteiro. Ninguém mais pega vocês naquele tipo de questão. Então, é assim que vai estar funcionando o nosso plantão de dúvidas e é assim que o pessoal está avançando. Porque se vocês pegam, dão uma lida no conteúdo e já tentam resolver questões, vocês vão ter dúvidas em quase todas as questões. Quando o aluno manda para mim, professor, eu tenho dúvida na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 47, na 40, na 40, a lista inteira. Onde é que está o erro? O erro não está estudando corretamente. Não tentou, não quis sofrer, ele quis já tudo prontinho. Ele quis fazer o curso, ele não quer pular na piscina para aprender a nadar. Ele quer assistir ao curso de natação em vídeo. E ele acha que vai aprender a nadar assistindo a um curso em vídeo. Ele acha que vai aprender matemática lendo questões resolvidas. Não vai funcionar, pessoal. Desculpa, mas nunca funcionou. Eu já tentei fazer isso e não funcionou. Tentei fazer isso com a lógica, raciocínio lógico, que não era da minha área. Fiquei 2 anos dando cabeçada e não saí do lugar. Nada fazia sentido para mim. Quando alguém me orientou, me colocou nos trilhos, ele não me ensinou lógica. Eu falo, conto a história, não, vou contar de novo. Padre Chico. Padre Chico era filósofo, não me ensinou raciocínio lógico formal. Ele simplesmente dizia, vai lá e olha isso aqui, vamos nos reunir, vamos debater. Né? Ele me forçou a raciocinar. Digo, esse é o jeito de se aprender raciocínio, está na palavra. Raciocínio é usando o raciocínio, usando o cérebro. Por quê? Na prova, qual é o raciocínio que vai resolver a prova? O meu? O do fulano lá, ou do autor do conceito? Não, é o de vocês. Como é que eu vou me lembrar de fazer o bolo se eu não posso levar a receita para fazer o bolo? Eu tenho que botar a receita na cabeça, eu tenho que saber a receita de cor. Né? Então, é o mesmo processo. É como funciona o processo do raciocínio no cérebro. Vai devagar, mas ali quando o sujeito pega uma questão dessas aqui, coloca na frente de vocês e resolve em 2 segundos, professor de matemática, eu queria ter o cérebro do professor de matemática. Tu tem, e tu tem um cérebro melhor do que o teu professor de matemática.